Bairro São Sebastião. Por que Bairro São Sebastião? Olha a igreja lá, né? Uhum. Por que fizeram mais uma igreja antiga lá do outro lado? E um bairro lá que só gente pobre? A igreja dos pobres. Pros pobres. Rapaz, eu não sabia disso. Não mistura. Os Fidalgo é na do Bonfim ali, senhor do Bonfim. Uhum. Os pobres lá na outra. Gente, eu tenho certeza que a maioria dos internautas nunca parou para refletir. Não, e alguém vai me indagar, é verdade? Entre a mentira e a verdade, eu prefiro dizer que é verdade agora. E faz sentido. Se alguém provar que é mentira, me prove. É, verdade. E faz sentido, E mostra eu tô também, indo pela lógica. Mais uma tô vez. jogando pedra? Não. É a realidade. Sempre foi assim. E ainda é. É, até hoje é. Ué. Pessoas que moram em São Sebastião, pessoas de poder aquisitivo menor. Olha o bar como está. É. Até hoje. Abandonado sempre. E é interessante que a posição da igreja já nota a avenida principal, né? Você quer ver? Ah. Pode perguntar? Pode. Você tem quarto construído lá no São Sebastião, um mesmo ali no meio? Rubens, eu já tive Não, ser mais. sincero com você mesmo. Hoje não. Hoje não. Não tem. Quem tem um cheirinho já cheguei a morar lá. Não, quem tem um cheirinho de alguma coisa não vai. Por quê? Acha que é... Sem comentários. E é um bairro extremamente interessante, pessoas boas, né? Tem isso, nós ainda guardamos isso, todos nós. Então eu tô culpando a mim mesmo. Todos nós. Que é isso? Faz sentido. Isso é a realidade. Mas depois da rua direita, aí que você foi lá pra... Agora precisamos mudar? Claro, precisamos mudar. A gente tem que ter um espírito de igualdade, né? Da boca pra fora, não. É lá do fundo do coração, precisamos sim. Verdade, concordo contigo. Mas aí, eu nasci lá, né? Uhum. Aí depois meu pai mudou para a praça da igreja ali do Rosário. Ali onde tem a farmácia ali das meninas, né? Na esquina. Sei. Tem a outra, tinha a casa do Zé Gordinho, não é? Praça Joaquim Félix ali, né? Ali tinha a casa ali que morou o seu Zezé Mineiro antes. Isso, né, bem na frente. Antes morava lá, era o Ferrinho, o Zé Nicodemos e tal. Ah, era? Era. O primeiro locutor daqui, Beto. Ferrinho. É vivo ainda. Vai lá tomar umas aulas com ele. Em Goiânia, mora em Goiânia. Caramba. Quem vai lhe dizer direitinho, me falava sobre ele há pouco tempo, o Cleverlan, também o Zé Cidadão, né? Tá vivo ainda. Interessante. Zé Nicodemos vivo. O melhor goleiro que teve aqui. Ele era o locutor da igreja? Como é que era na época? Tudo. Era o dito era o dito bode, né? E o Ferrinho era mais de elite, assim, nas políticas, nas coisas. Tinha isso? Ele criava. Não, o Ferrinho era. E consertava eletrola, né? Falava eletrola, rádio, tudo. Era o Ferrinho entendia de tudo. Não é esse Ferrinho de hoje, né? Não. Tá? Moreninho o Ferrinho. Isso. Gente boa. Mas e meu pai mudou para ali. Mudou, a casa era bem onde é a farmácia hoje, na esquina, ao lado da igreja. Quando você mudou, já tinha igreja? A igreja matriz já tinha, Nossa Senhora do Rosário? Já tinha. Tanto que depois eu fui ser coroinha, né? Mas aí, nós ficamos lá 3 anos. Eu tinha por volta de 2, 3 anos, mas lembro. Parar as pernas de pau, de tudo ali. Lembro tudo das festas, 3 anos, 4 anos. Aí depois mudamos para 24 de outubro, lá na Toque Moda, né? Onde meu pai faleceu, minha mãe, e nós viemos lá, eu, Pascoal e a Lúcia, até casar. Época de casar, eu casei aos 19 anos, construí uma casa ao lado, que meu pai me deu um lote ao lado, abaixo, foi demolida também, né? Junto com a Dona Benedita, mãe do senhor, né? Marcos, avó do Célio Silva. E depois demoliram a que é a do Inácio Foieiro, que é a da esquina, onde morou o seu tio Pedro Braga. Pedro Braga, que tocou um bar na época. Exatamente. Então ali teve antes a venda do Flávio Olímpio, pai da Jandira, justamente. Né, da G, todos eles aí, né? Então, ali, e depois foi a venda do seu Marcelino Ribeiro, do outro lado ali, onde é o laboratório Bonfim, né? É Bonfim? Bonfim. Aliás, o espaço clínico, né? O senhor agora até mudou o nome, agora é Lavita. Lavita mais. Agora a gestão está mais sofisticado, né? Porque eles terceirizaram o Beto e a Estela. O que quer dizer Lavita? É a vida? Creio que sim, se em italiano, a vida, né? Se for pôr a vida aí morre, né? Porque eles agora terceirizaram. Não estou criticando não, mas eu acho interessante esses termos. É um nome mais... Legal.
E aí você aí foi lá depois, até casar anos. E tal, e aí até você casou com 19 anos? 19 anos. Uma namorada só, dos 14 aos 19. Rapaz, casou 19 anos. Convivi 39 anos, vai 6 agora de divórcio. Rapaz, mas casava cedo demais um tempo atrás? Cedo. A Alba nasceu um ano depois. Nossa. Eu sou só 6 anos. Aliás, desculpe, eu sou só não, né? Eu sou 20 anos mais velho que a Alba. Eu sou nascido em 57, a Alba de 77. Caramba, 19 anos é muito cedo, né? Muito cedo. Mas lá que foi o seu... Lá achar que estava maduro, tinha sofrido muito já, né? Tá bom. É porque o tempo antigamente era rochado, né, Rubens? Era bem bom, sofrido, mas né? Como é que foi sua infância? Antes de nós sofrer muito mais. Muito mais. Tá no céu. Como hoje a gente acha que nossos filhos estão no céu, nossos pais achavam também, com razão. Né? É uma cronologia, né, natural. Mas como que foi sua infância aqui nas terras de Bonfim? Que então você já respondeu a segunda pergunta, que você é nascido aqui na Cabaça. E criado, né? Já nascido e criado. Daqui, né? Justamente. E o Gameleira? Não, mas espera, deixa eu fazer uma pergunta. Por que Cabaças? Isso é sacanagem, né? Diz que é porque só tinha... o nome aqui do podcast é pra quebrar esse paradigma. Entendeu? Dá um nome mais... É porque o seguinte... Você tá vendo que mexeu comigo? Mexeu. Eu falei sacanagem, isso. Você sabe por que... Não gostei. Ela tá recuperando do problema de saúde, mas eu tenho certeza que ela não gostou, a Galiana. Quando a gente brincava, Cabaça, ela eu não gosto. Então... é porque o que a gente pensou? Terras de Bonfim, a gente entra muito no saudosismo e aqui a gente vai ouvir todas as faixas etárias. Inclusive agora no último dia desse mês vai estar aqui o Afonso Maria Tereza. Mas nós ouvimos aqui... O Afonso que maravilha. Então, a primeira menina nós recebemos aqui, uma menina de pouco mais de 18 anos, influencer digital. Então a gente falou, vamos fazer alguma coisa legal. A gente não quis deixar o estigmatismo político, porque o Beto é muito político e tal, e queria um nome engraçado. Falei, então... A minha filha Vitória, um dia tava eu e o Benedito aqui encravado com o nome, já tava com... Foi legal, tô brincando. Cabaça. Falei, então bora Cabaça. Muito bom. Cabaça, foi a culpa da Vitória. Nem a Gamereira a rodovia conseguiu furar a Cabaça. Pois não, aí nós estamos quebrando, agora os paradigmas querendo quebrar a Cabaça, porque Cabaça porque era a mesma entrada, era a mesma saída e era fria, né? Então agora nós estamos... esse paradigma aí da Cabaça. A Cabaça inchou, né? Tá inchando. Legal. Rubens, mas como é que foi sua infância, assim? O que você lembra da sua infância, assim? Algo de bom. Vamos primeiro pelo lado sempre positivo. Tudo foi bom, né? Interessante. Porque você escreve alguns textos no Facebook, quem não acompanha, inclusive, é bom acompanhar. Que conta parte da sua infância. Foi uma infância... Eu estava contando e parei, eu tenho essa mania. Você tem que voltar. E a coisa... Me perdoem. Eu quero tocar no assunto dos caixões do seu... Geraldo Leão. Mas às vezes chega nela lá na história. Pois é, vamos Mas chegar. assim, Beto, eu tô tentando. Infância, aí você pega, né? Uhum. É onde minha memória vai. E graças a Deus, a memória é boa. Mas assim, eu recordo bem assim, eu ainda recordo do início dos 2, 3, 4 anos, lá na praça da igreja ali do Rosário já. Uhum. Né? Onde eu nasci lá não, claro. Mas na Praça Joaquim Félix, a Rosário da Prefeitura. Ali do Délio, né? Isso, Joaquim Félix. Então eu lembro bem ali, né? Uhum. Das festas de... Não sei se é Santo Antônio. Acho que será que é a festa divino, né? Do Divino. Do Divino. Não, é do Divino. Muito antiga. Me perdoe, do Divino. Então ali eu lembro bem. Pode colocar um pouquinho mais de coisa na brasa. A festa divina era do rico, São Sebastião era do pobre. Porque eram duas festas tradicionais, né? Mas na festa São Sebastião os pobres não iam, não. Assim, ficava lá pros cantos. Mas lá no ranchão é só rico. Até hoje. Até hoje. Não entrava, não. Rapaz, eu lembro que meu pai levava nós na festa São Sebastião, eu olhava assim o povo sentado, comendo e bebendo, a gente numa barraquinha num canto. Não, eu achava. Misturar, rapaz. Eu achava bom, sabe por quê? Porque o meu aniversário sempre dá, assim, é na festa São Sebastião, que é 14 de julho. 14 de julho. E a festa São Sebastião sempre foi em julho. Uhum. E era exatamente na segunda quinzena, né? Segunda semana. Isso. Não é quinzena, senão passava, né? Dava no 14, último final de semana então, da legal. quinzena. É muito bom. Mas sobre do Divino, Espírito Santo.
Então ali eu lembro bem do seu Dito Bode, né? No microfone, eu lembro bem dos o Dito Bode quebra de pau. O Dito Sacristão? Não, o Dito Sacristão é o Dito Flori, né? Dito Bode é tio do Natal Siqueira, Natal Piau, mas né? Mas falava em qual microfone na época? Porque tinha a torre da igreja sempre teve um não, som. É o tipo o tipo não, era corneta, né? Ah, no meio da praça tinha umas cornetas? Não, do rancho, em cima, no alto. Saía corneta, Rapaz, era corneta. Gente, eu não sabia disso, não sabia. Corneta. E assim, o que era, isso hoje busca a tradição, eram os leilões, enfim, a festa ali, é muita gente, aí ali misturava mesmo, muito, muito bom, né? Então eu lembro bem disso aí. Lembro da morte do meu irmão, que era abaixo de mim, né? O João Écio. Ele faleceu, ele tinha próximo de 1 ano. Lembro. Eu nem sabia da existência dele, Rubens. Ele foi ali. Lembro bem. Ele morreu de quê? Foi morte natural, estranho. Né? Menino novo, sadio, novo. Então, e depois eu já me vejo na 24, lá em cima, né? Eu lembro que você contando, você já se lembra da cena que você ia lá na casa dos Nunes lá para assistir televisão, que vocês não tinham? Do seu Oswaldo, do seu Oswaldo Nunes. Os pais do Ferrinho, do Ninico, justamente. Né? Do outro Ferrinho agora, né? Do outro Ferrinho, do Arnaldo Zé Nunes. Né? Isso. Aí, mas assim, lá, aí eu lembro bem, né, muito bom. Foi quando eu comecei a frequentar a escola primária, né? Aí a gente já se recorda bem. Na escola do Emanuel? Do Emanuel, escola de pobre, né? Só os pobres. Rico Moisés Santana. Sempre foi assim. Não, pensa hoje, você acha que alguém que tem mais um cheirinho do Rico vai lá pro Dom Emanuel? Não, até hoje. Hein? O Rico não seria o instituto? O instituto era fechado, era só moças. Era internato, só né? Só internato. E internato e externato igual ao ginásio. Entendi. Só que eu frequentava outros, né? Certo. Mas, então, a escola primária era lá no Padrão Cis em cima, né? Também tinha o primário, mas depois melhorou, que vamos chegar nessa fase. E no Dom Emanuel, né? E no Moisés Santana, não tinha uma outra escola aqui. Né? Não tinha escola particular nenhuma aí, na minha época. Né? Então, estão falando de quando? De 55 anos atrás, 57 anos. Estou com 64, fui para a escola com 7, né? Então, assim, tem 57 anos, isso. E é interessante que lá no Dom Emanuel, só te cortando, devia ser poucas casas ali da sua casa, né? Que era próximo, porém a cidade já estava no final dela ali, né? Pouca casa. Tinha onde é aquele bar hoje da esquina do Miguel Catitu ali, do pai dele, Sou Firmino. Tinha uma vendinha. Certo. Tinha a casa da esquina, que onde agora acho que é uma farmácia, ao lado do Dom Emanuel. Vilas. Isso. Como é que chama? Droga Vilas. Droga Vilas. Ali era a casa do pai do João Braz, do Zé Braz. Né? Eu lembro, inclusive, da casinha que tinha lá deles. Deles ali, de todos eles, foram nascidos e criados ali. Depois abaixo tinha uma casinha que depois até morou o pai, por muitos anos, o pai do Bosquinho aqui, contador, do João Bosco, né? Do Isaac, deles aí. Pouca casa. Pouca casa. Depois a cerâmica já não existia, mas não existia ainda não tinha. Depois, depois do São Arlindo. Antes, eu lembro quando o São Arlindo comprou, ela estava abandonada. Certo. São Arlindo reergueu. Então existia antes uma cerâmica lá? Antes do São Arlindo. Eu não sabia. Para mim, o São Arlindo que tinha construído. Acho não, posso dizer, era do senhor Birajara, índio do Brasil. O senhor Birajara é irmão do senhor Roosevelt Félix. Gente, eu não sabia. Para mim, a cerâmica lá tinha sido o seu Arlindo que tinha construído ela do começo. Não foi. E aí, mais descendo, tinha do Henriquinho, da dona Maria Alta. Falava Maria Alta, mas ela é baixinha. Era o inverso. Né? Onde o Pascoal morou até a morte dele. Que é o quintal ali. Né? Depois descia, tinha a casa do Zé Lúcio,
que é Tiro Bingão. Esse eu não conheço. Né? Uma casa que ela nunca foi rebocada. Se você estiver me ouvindo, e quem é os mais antigos sabe, era de tijolinho, não era tijolinho à vista não, feito de tijolinho, mas nunca rebocou. Do outro lado tinha o Sr. Dudu, quarto de frente. Dudu, isso mesmo. O Sr. Arthur, que chegou, o crente, foi a primeira igreja, igreja de Cristo, que está lá. Justamente. Né? E tinha acima a casa do avô do Tonho Moreno, do Antônio Rufino. É mesmo, né, mesmo. Eu lembro deles morando lá. Sou Zé Rufino. Isso. Tá? Parece que só por enquanto. Deve ter mais alguma que veio foge. E descendo, então... E era uma ruinha, para o pessoal entender. Rua ali, estreita, não era avenida. A avenida, eu lembro quando colocou o canteiro central nela, foi do mandado Zé Denison. Era uma rua somente, a Avenida Dom Bosco, não era a Avenida Dom Bosco, era a Rua Dom Bosco. Ali descia, aí tinha uma casa ali do Bastião Cearense, da Dona Maria, antes da casa que morou o Sr. Arthur, né, que já pega o início da 24, descendo. Que depois morou com o Padre Alírio, do Banco do Brasil, irmão do Domingos, advogado, né? Sim, sim, sim. Que hoje eu não sei se morou uma professora, dona Sônia Célia, uma senhora já de idade. Eu lembro do professor morar lá, lembro, né? Sim. E descendo então, depois do Zé Lúcio, aí já era cerâmica, como é, né? Até hoje, e depois o cemitério. Só. Quase nada, né? E depois o campinho, depois do cemitério, onde é a rodoviária, o campinho de futebol nosso. Brincar ali. Da minha época de infância era lá onde era a garagem, que era o campinho. Pois é. Zé Firmino. Ela fazia ali e esticava. O Sr. Firmino Damas, né? Firmino no pasto dele. Isso mesmo. Né? Assim, então eu tenho todas as casas na memória. E se Deus me der tempo e vida, eu tenho escrito sobre os casarões e vou passar para as casas. Coisa boa, né? Interessante. E dizer, às vezes, criar uma coisa, dizer o que é que o pessoal, os antigos, às vezes estão ali dentro, né? O que eles estão dizendo, como é que é o diálogo deles. É interessante. Vamos ver o que eles têm para falar hoje, né? Verdade, vamos escutar o comunicado deles. Então, você vê, nós pegamos, e não descemos a 24 ainda, então nós pegamos dali do Dom Emanuel para cá, né? Para cima tinha a Copercil, desculpe, Copercil, tinha o campinho do Padre Pedro, que ao lado ali, aí ele fez o barracão, né? Que era para só a questão religiosa. Como o barracão do Padre Januário é o barracão do Padre Pedro, conhecido assim. Em frente à casa da Dona Maria do Davi, que depois passou a ser Maria do Bastião Cearense. Isso. Seu Davi morreu, né? Então, e é isso aí. Nossa, então aquele... Não tinha luz, não tinha nada. Aquele galpão lá então foi construído pelo Padre Pedro? Padre Pedro. Rapaz, Padre Pedro. Eu não sabia. Onde hoje é a Copercil ali então era... Exatamente, Padre Pedro. Meu Deus do céu. Mas aí, quer dizer que a sua infância foi saudável, porque você carrega dentro de si muitas memórias. Não, todas elas. Assim, então, o que ocorreu? Para ir para a escola. Então foi muito bom, foi um período... Aí você pega dentro do Dom Emanuel as questões, por exemplo, ainda tinha uns que tinha preferência para pegar o leite em pó, né? Na fila. Tinha nego que dava a volta. A dona Nália que servia nós e tal. Enfim. Mas tinha as preferências. Agora eu queria dizer o seguinte, tem 57 anos que eu estudei. Quando eu fui, não foi o momento que... Não foi inauguração da escola. Ela já estava lá. Já estava lá. Então, evidentemente, mais de 60 anos. Ela tinha 4 salas de aula. Tá? Tem 60 anos, quem está me ouvindo aí. Vai lá hoje ver quantas salas tem. O que é investimento em educação? Muito pouco. Não, olha bem. A luta deles o que é investimento em educação? É verdade. Que responsabilidade. Aí diz, tá jogando pedra, tá falando mal, fulano só fala. Você não pode falar a verdade. Traz café, Roberta. Ó, o pão de queijo. Obrigado. Agora não, Roberto. Então, quando você fala, mas fala a verdade muito pesada. Ué, tem verdade maneira? Verdade é verdade. Não dá para entender. Então, essas são questões assim, com todo respeito. Não tem sentido uma escola permanecer
tal qual aquela. O que eles fazem hoje que aumenta? Não aumenta a sala de aula. Quando aumenta, né, tudo bem. Você vê aquela escola do Zé Pascoal hoje, não por ser o nome do Pascoal, mas o século XXI é diferente, melhorou. Mas então, veja bem, daqui a pouco a gente chega lá para... Então o Dom Manuel não tem sentido, né, ter aquele número de sala de aula até hoje. Então eles constroem o quê? Quadra de esporte. Então, uma luta com que nem, todo respeito, nem cobrir, Beto, não cobre. Você tem que investir na sala de aula, na forma... Como é com o moleque, alguém, ele vai suado. Vai estudar suado. Sujo, depois de brincar e tal. Não, tem que brincar. Ué, nós não brincava. E nem por isso morreu, não deixou de aprender por isso. Que lorota é essa? Escola hoje não criou, acha ruim, ela tá ouvindo. Eu falar, eu brinco com ela. Ela falou que não vamos gastar. Acha ruim. Não vamos gastar 3 dias para fazer o que acontece? Por que tá levando menino hoje, Benedito? Me responde isso. Ele pode responder? Pode. Tá. E eu agora vou perguntar, por que o pessoal leva menino para a escola aí com 2, 3 anos, 4 anos? Porque são mais inteligentes? Na verdade não, são. Porque o pai e a mãe tá trabalhando, né, não? Isso. E a escola passa a ser o que, na verdade? Uma pousada, é? Uma creche. Creche. Aí... Tem a outra creche, que é do mais pobre, quem pode pôr na creche da Alba, aí ela vai achar ruim. Do início, aí põe na outra. Mas assim, aí depois vai melhorando. Ué. Então passa a cuidar. Mas é ruim isso? Não, evoluiu. Aí a Alba vai achar bom. Porque ali também, né, ajuda na educação, na disciplina. Escola Reunida Antecina Santana, na época hoje... Colégio Antônio Araújo de Moraes. Isso. Antes era Escola Reunida Antecina Santana. Pré-primário, primeiro ano, era com a dona Gite. Era uma sala menor, mas era ali mista, né? Uhum. Segundo, terceira e quarta série. Era com a Nilza, era professora até minha irmã. Então a gente era dividido, era ali as 3 séries numa sala só. Que legal. Você chegou a estudar com a sua irmã? Sim, ela foi professora, minhas irmãs todas. Ela passava pano pra você? Que aí é o seguinte, ou extremo, ela pegava mais no seu pé ou deixava a coisa correr mais frouxa. Essa é uma pessoa brava, Beto. Nossa. E aí ela tinha que usar você como exemplo pro resto da turma, aí pegava firme. O bicho pegava. Eita, nossa, rapaz do céu, o bicho pegava. Ô, baixinha brava, viu? Nossa Senhora. Não, mas valeu a pena, né? Que você se transformou num dos maiores... É contador ou contabilista? Olha, eu sou contabilista. Eu tenho curso técnico em contabilidade, né? Você se transformou num dos maiores contabilistas do estado de Goiás. O contador, ele fez a faculdade, né? Uhum. Fez lá o superior. Nós, técnicos, né? Uhum. Então, nós somos contabilistas. Graças a Deus, Beto, e a bondade dos amigos, a gente vem aí trabalhando junto com vários outros colegas. A gente é uma profissão sofrida, mas bonita. Muito bom. Essencial, inclusive. Mas aí chegou 14 anos, Luiz Mário falou assim, eu preciso alcançar novos horizontes. E aí, como é que foi? Vou embora pra Goiânia. Goiânia, logo de cara? De cara, Beto. Com 14 anos? 14 anos de idade. Aí é corajoso. A conta do mentiroso, eu tinha 7 vaquinhas no Rio dos Boi. Falei pro meu irmão, vende, que eu tô indo embora. Rapaz. Vou embora sozinho. Beto, uma curiosidade, eu não sabia se a Avenida Goiás subia ou descia. Você já viu quando você não sabe quando a rua sobe ou desce? Nossa, mas... Se você pegar aqui a Pri José de Souza, essa rua, né? Aham, isso. Se você não é daqui ou qualquer pessoa, você não sabe se ela tá subindo ou descendo. É verdade. Eu não sabia se a Goiás subia ou descia, eu não conhecia Goiânia. Como que eu fazia para descobrir se ela tava subindo ou descendo? Eu entrava dentro da agência do Bradesco, ali eu entrava e voltava, aí eu sabia para onde eu estava indo e para onde eu tinha que voltar. Meu Deus, você tinha algum parente? Nada. Fui morar em República. Mas você foi com a cara e coragem sem conhecer nada? Você falou, chegar lá eu dou um jeito? Cara e coragem, eu morei nos primeiros meses, eu morei na casa de um amigo, o seu Arlindo. Ele me acolheu na casa dele, o seu Arlindo de Souza, e eu fiquei ali uns 4 meses. Depois falei, olha, eu não posso ficar na casa dos outros de favor um tempo todo para estudar. Fui estudar no Liceu de Goiânia e falei, eu tô em caça rumo, né? Rapaz. Encontrei uma República
Então moravam algumas pessoas de Vianópolis e ali nós dividimos o quarto por um tempo. Quando eu fui para Goiânia, eu vendi essas vaquinhas, peguei o dinheiro e coloquei numa poupança, chamava Poupança Inca. Não sei se vocês já viram falar. Não. Naquela época... Quem tem mais dinheiro aqui de nós é o Benedito. Aí ele deve ter... Poupança Inca. Não era Bradesco, eu não sei se pode falar nome de banco. Pode, à vontade. Não tinha. Esses bancos não tinha poupança. E existiam as poupanças. O Delfim Neto tinha uma e tal, e essa chamava Poupança Inca. Certo. Eu coloquei o dinheiro ali, falei, o jurinho dá para nós irmos comendo, né? De lá eu cacei essa república, 3 amigos, filho do seu Lamartine, e nós fomos morar ali na 55, num quartinho. Morávamos 4, 2 beliches, fogãozinho no canto, ali a gente fazia comida. Que loucura. E fomos caçar emprego. Pegava a Avenida Anhanguera de baixo, subia pedindo serviço e descia pedindo serviço. Entrando de porta em porta. Não tinha currículo, só na lábia. Rapaz, mas que história. Mas antes de você chegar assim na oferta de emprego, o que te levou porque aí já ficou um horizonte longe demais. O que foi? 14 anos enfrentar uma barra dessa, teve algum estalo, alguma coisa que te levou a Beto, fazer essa aventura? Eu vi a vida dos meus irmãos e do meu pai e eu ficava pensando, o caboclo meio preguiçoso, ele já corre do serviço, né? As pessoas não querem isso pra mim, não. Inchada não foi feito pra mim, viu? Igual... Acho que é preguiçoso, não, acho que é inteligente. Eu sempre uso a história, o meu avô disse que quando ele veio de São Paulo, ele tinha uma chacrinha lá em São Miguel do Passa Quatro, uma terrinha, e arrumou um caboclo para trabalhar para ele. Certo. E aí ele chegou e falou pro rapaz, olha, você tira o leite agora de manhã, mais tarde você pega a enxada, dá uma rapada aqui no curral, era um curralzinho pequeno, limpa aqui beirando, e aquele pastinho ali você pega a foice. Dá uma repassadinha. Uma repassada daqueles ramos, tem um ramo maior, você pega um enxadão e arranca. E saiu, foi fazer outro serviço, chegou, não tinha feito nada. Eita. Aí ele falou, mas... Ele falava meio enrolado, meio espanhol. Ele não fez nada. Ele falou, olha, ô espanholinho, eu vou falar um negócio pra você. Inchada morreu minha avó. Inchadão morreu meu avô. Foi-se pra nunca mais. Nossa senhora, ele deu conta de traçar uma... Então... Aí o emprego também foi-se pra... Eu também sou desse jeito. Eu quis vazar pra Goiânia pra estudar porque eu tava pensando. Meu avô não tinha morrido ainda, nem minha avó. Não tinha ido, então foi-se. Falei, eu vou vazar. Verdade, é verdade. Mas você já foi com o objetivo de estudar no liceu, porque é um baita colégio, é uma referência incrível. O Liceu de Goiânia, na época, para nós, era uma escola pública, né? Uhum. A minha vontade mesmo... Na época era pública? Era pública. Que legal, Liceu de Goiânia, rapaz. escola pública. A minha vontade mesmo era de entrar na Escola Técnica Federal de Goiás. ETFG, né? Que era a referência, você sair um técnico em agronomia, em estradas, telecomunicações. Então tinha alguns cursos técnicos, mas a seleção da época da escola técnica era difícil. Todo mundo devia ter esse objetivo, né? Era um vestibular e eu não dei conta de passar de primeira. Uhum. Mas como eu queria estudar, eu fui para o liceu. Lá no liceu, escola pública e tal, eu fui fazer edificações. Edificações? Isso, um curso de técnico e edificações. Esse rolê seu tá totalmente aleatório. É porque... Era o curso que tinha e eu me encaixei assim, nele. Eu vou lá e depois eu vejo que se eu migro para outro e tal. Para outro curso, né? Verdade. Ficando algum tempo, e quando nós morávamos nessa república, um amigo do quarto ao lado, ele fazia cobrança e falou, tem um emprego aí num escritório, você tá querendo? Falei, fazer o quê? Ele falou, lá é limpar chão e entregar carta, fazer de tudo. Falei, tô dentro, vambora. Office boy. Faz tudo. Faz tudo. Carrega piano, faz de tudo. Falei, vamos lá. Cheguei lá, o dono, o seu Eurípides, o dono da empresa, chamava Govati. Conversou comigo meia hora, falou, tá empregado. Se você quiser começar, pode começar agora. Era depois do almoço, falei, vambora. Vambora. Tô aqui. Rapaz, ó a história se escrevendo aí. Nessa empresa, nessa Govati, eu comecei com 14 anos e trabalhei nela, eu cheguei mais 5 anos. Eu cheguei de office boy, limpava chão, banheiro, entregava carta, ia no banco, office boy, fazia de tudo. E nas horas vagas eu comecei a fuçar, muito curioso.
Ia num departamento, ia no outro, ia no outro. E trabalhei lá 5 anos, me parece, na Govat, tem que olhar mais ou menos isso. De office boy eu cheguei a gerente. Aliás, se fosse para você voltar no tempo, na entrada da sua faculdade, que foi assim, eu sei que faculdade é fundamental, não é só para o ensino didático, mas sim a carga emocional, o lado moral da profissão, né? E foi muito atribulado para você, foi Sim. muito corrido, porque você foi fazer esse rolê todo aí para tentar ajudar. Você faria alguma coisa diferente? Você projetaria algo diferente? Eu faria tudo igual. Assim, uma coisa que às vezes eu sofria muito é porque, assim, eu me dedicava muito tempo para estudar, né? E, assim, quando eu não podia me dedicar mais, porque eu tinha, às vezes, eu sofria muito porque eu queria mais, né? Uhum. Mas eu faria tudo igual. Foi muito importante cada passo que eu vivi ali atrás. Você fez no limão, limonada e fez Sim. construir todo esse esforço, valer mais a pena muito. Ainda... Foi muito importante aquela fase ali, a gente fala que seria as noites escuras da alma, né? A fase do fogo. E o fogo, ele queima, mas ele transforma, ele transmuta, né? Uhum. Então, aquela fase ali foi uma fase muito difícil ali, né? Materialmente falando, mas ao mesmo tempo possibilitou o desenvolvimento de muitas habilidades ali. Que coisa boa. Ali você aprendeu o lado didático, o moral da profissão e amadureceu como pessoa. Sim. Interessante, principalmente na sua atividade, que não tem como ter não ser maduro para trabalhar com o psicológico das outras pessoas, né? Marla, e antes da gente falar da formatura, porque tem que falar, mas a gente está esquecendo, seu pai foi muito político, sempre foi muito político, ele sempre foi muito apaixonado. Seu pai, se eu não me engano, e eu acho que ele é o vereador mais votado até hoje da história de Vianópolis. Se eu não me engano, ou um dos. Na verdade, assim, ele até que não era um dos mais bem votados, mas ele teve muitos mandatos, né, velho? Tá. Né? Eu acho que foi uma que ele foi o mais votado. Isso, eu tô estudando a bola. Ele teve muitos mandatos. Então, meu pai, como vereador, ele era um exímio vereador, assim, ele gostava mesmo de legislar. E tem uma época dessa coisa, depois da formatura, que eu gosto de contar essa história, porque assim, quando eu fui para Vianópolis, minha mãe trabalhava, né, na educação nessa época, e eu lembro de eu falar, pai, você podia ir no prefeito, na época ali, e pedir para mim trabalhar nesse, né, como psicólogo, quero voltar para cá. Ele queria que eu ficasse em Goiânia, né, queria que eu continuasse, porque depois... faço mestrado, filho né? Crescer e tal. E aí o que acontece? Ele fala pra mim, não, se eu faço isso, eu nunca esqueço dele falar isso. Se eu faço isso, eu tô pedindo pires pro prefeito. E aí eu vou ficar com o rabo preso com o prefeito. Então, se eu faço isso, já vai dar ruim, assim, vamos dizer assim, né? O que você faz? O que eu posso te dar a dica? Escreve um projeto seu e vai atrás, né? Então, assim... Foi o que eu fiz, né? Fui com as próprias pernas, pedi um pouco a ajuda da minha mãe também, mas ele se eximiu dessa situação e ele ficava meio assim, porque ele não queria que eu me envolvesse, porque ele não queria que nada prendesse ele naquele papel que ele tinha. Se os vereadores pensassem como ele, seria outra vida. Ele tinha muito isso. Então, era muito criticado. Meu pai, ele traçou lutas muito ferrenhas ali e comprou brigas grandes, assim, por conta... de coisas ali que foram pesadas na época. Vocês sofriam muito com isso? Muito. A gente teve... Se vocês falassem, não queria que ele fosse político, vocês falavam, porque assim, nossa, a família sofre demais, foi difícil, assim, talvez não, porque era muito uma coisa que estava na veia, parece que ele tinha muita necessidade daquilo, né? Meu pai, os vereadores, até eu fiz uma entrevista, minha mãe fez uma entrevista lá no Pode Crer, lá de Vianópolis, né? Até lá os meninos falam, né? Ele é vereador, o rapaz lá, o Nelson Neto. Isso. Ele fala que muito das coisas que ele leu, inclusive o Samuel também falava muito isso, lá na Câmara, estava muito organizada ali pelo meu pai. Meu pai organizou a lei orgânica do município, né? Nossa, na época. Meu Deus. Né? Então, assim, eu sinto que mesmo com o sofrimento que a gente teve, porque às vezes tinha que desligar o telefone, meu pai já recebeu ameaças, essas coisas, mas foi bom. Né? Porque eu não sei quem falou aqui que você ajudou com um projeto de uma quadra.
Foi com o projeto do trânsito na época. Do trânsito. Eu sei que você participou de um projeto. Aí eu já estava unindo as coisas. Não, então a Marla não é tão avessa à política como um todo, né? Porque, assim, acho que a boa política ninguém é contra. Mas, infelizmente, você acabou tendo, com a convivência com seu pai, acostumou com aquilo e tá até ajudando a desenvolver alguns projetos. Mas e aí, como é que foi a formatura? Que é assim, eu creio, eu nunca passei por isso, mas é algo que deve ser assim uma coisa incrível para todo mundo envolvido, não é só para você formando, que o esforço foi de toda a família. Como é que foi? Foi muito importante, assim, eu lembro que meu pai ficou muito feliz e um ano antes da faculdade eu já começo a trabalhar como psicóloga, porque o psicólogo ele tem o bacharel, né? Sim. E depois ele faz ali, ele pega o restante da graduação. E aí surge um trabalho em Anápolis, no CMTT lá, que era na época Conselho Municipal de Trânsito, né? E eu estava fazendo uma especialização nessa área. Então, ali, naquele momento, eu já pego o meu primeiro trabalho antes de formar. Então, olha o tanto que era difícil, né? Aí, nessa época, eu estava no último ano da faculdade e voltava, e depois da formatura eu já tinha o meu trabalho. Então, fiquei um tempo também em Anápolis, trabalhando no CMTT. Legal, legal. E aí? Chegou ao ponto quando você formou, a formatura foi maravilhosa, festa, alegria e tal. Depois que você formou, teve algum momento que você falou, eu formei, mas essa não é a profissão que eu quero, não? Ou que seja um paciente que te tratou mal, ou que seja... porque todo profissional, quando está começando, a recompensa financeira é péssima. A desvalorização do profissional, acho que até o final da carreira, né? Infelizmente. Mas teve algum momento que você falou, não, acho que eu escolhi errado? Quando eu fui para Vianópolis, porque a psicologia tem várias áreas, né? Então tem a parte escolar, tem a parte clínica, tem a parte forense, né? Quando eu fui para lá, eu acabei indo para todas as áreas. Então, assim, o pessoal me pedia um laudo para fazer de uma criança no conselho tutelar, eu ia lá e fazia. Me chamava, às vezes... Então, isso me deu a possibilidade de ampliar muito e de conhecer muito. Eu falo que Vianópolis, nessa primeira fase, foi muito importante, porque eu trabalhei na saúde pública também do município e conheci muito das políticas públicas. Tanto que depois eu faço uma especialização em políticas públicas na área da infância e da adolescência. Então, nessa época, eu vivi isso demais. A única coisa que era difícil era quando tinha que atender presidiário. Esse foi um dos momentos difíceis, porque às vezes eu considerava que era o mais difícil. Então, eu era psicóloga da época que era escalada pelo poder, né, judiciário na época para fazer essas avaliações forenses. E aí foi uma época difícil, porque o preso chegava lá algemado, o policial tinha que ficar ali na porta. Isso me trazia, às vezes, uma angústia. Eu já cheguei a ser ameaçada por conta de um laudo construído. Então, assim, isso. Mas fora isso, nada. Nada. Qual o tempo que você demorou, assim? Porque, Marla, é aquela coisa que eu pergunto para todo mundo. O pessoal fala que eu sou sempre muito exagerado quando eu vou fazer essa pergunta. Você já parou para pensar que você é muito famosa? Não acho. Você é muito famosa. Que hoje você mora em Silvânia. Você morava em Vianópolis e tal. Nossa, era Marla pra lá, Marla pra cá. Eu falei, gente, quem que é essa dona que é tão famosa assim? Você já parou pra pensar assim? Aliás, primeira pergunta. Qual que foi assim o boom que você falou assim, não, pera aí, agora eu tô uma boa profissional. Ganho financeiro é complicado, porque né, financeiro nunca é o norte para um bom profissional e também nunca é satisfatório, porque sempre há mais despesas de acordo com a especialização de cada pessoa. Mas qual que foi assim divisão que você fala assim, não, agora eu tô bem conceituado como profissional? Eu acho que era quando eu vi minha agenda cheia, né? Porque aí o que acontece? Eu fico na prefeitura por um tempo, passo no concurso, fico concursada, mas chega um momento que a questão política começa a me afetar um pouco. Aí eu saio para trabalhar como autônoma, né, Beto? Que é uma baita coragem. E aí eu falo assim, ó, desde quando eu abri a porta do meu consultório, eu nunca mais fechei.
Então, eu acho que isso responde, né? Então, assim, desde quando eu abri a porta do meu consultório, eu nunca fechei meu consultório. Assim, falasse, nossa, eu vou ter que fechar, tá sem cliente, tá sem paciente, né? Sempre a minha agenda esteve cheia, né? Então, eu acho que isso é a grande questão. E você já teve esse insight, assim, falar assim, nossa, eu sou famosa? Ou você nunca parou para pensar nisso? Assim, meus meninos, né, o Antônio, essa geração de hoje tem muito isso. Às vezes ele fala, nossa, mamãe, teve um dia que ele fez uma pesquisa lá no Google e viu lá negócio de palestra, né? Você já fez tantas palestras. E às vezes ele faz uns comentários. Mas assim, isso já me rendeu problema, sabe? Porque eu falo assim, que se a gente fica preso nisso daí, você desenvolve uma persona que às vezes você pode inflar o ego, né, Beto? Eu tive problemas com isso. Porque o que acontece? Você me vê aqui agora, eu tô nesse papel aqui, né? Tô tentando me despir do papel de psicóloga, né? Sim. De espírita. Mas eu sou a Marla, né? E às vezes eu tenho que pisar nesse chão e pensar além desse papel de psicóloga, porque as pessoas idealizaram um pouco. A Marla que dá palestra, a Marla, né? E eu tenho meus erros, né? Eu tenho meus defeitos, eu já fiz pessoas sofrerem, no meu campo pessoal, né? Então as pessoas às vezes idolatram, né? Por um lado, mas às vezes não vê que tem aquele outro lado também, né? Da fragilidade. Então, assim, eu tento trabalhar isso o tempo todo comigo, né? Não, e é necessário. Que eu te confesso, quando eu via sempre falar Marla, eu trabalho em Vianópolis há uns 20 anos. Eu tinha umas carretinhas com som atrás, eu ia para Vianópolis e tal, assim. Vianópolis é minha segunda cidade, é a minha segunda casa. E assim, eu sempre ouvindo falar Marla. Eu não, assim, eu confesso que o movimento espírita de Vianópolis eu ia pouco. Quando eu ia só na semana espírita e tal. Eu nunca tinha te visto pessoalmente. O dia que eu te vi foi na Jornada Espírita aqui de Silvânia, lá no Espaço Cultural Juvenal Tavares. Eu assustei. Eu esperava uma senhora de mais ou menos, na época, de uns 53, 55 anos, pela fama que tinha. Até o Bené riu lá. Não, eu sou muito sincero. Aí eu chego, gente, uma menina, como que ela pode ser famosa desse jeito? Eu falei, mas eu não posso falar isso. Mas eu assustei. Você tava com uma boina no dia da palestra. Você tava parecendo até um skatista. Tanto que você tava parecendo jovem pelo conceito que eu tinha que você era de maior idade. E aí, assim, eu ficava assim pensando, gente, como que ela adquiriu uma fama tão grande? Eu não sei se eu dou conta de me expressar bem, se fama seria, mas eu gosto de fama porque ele vai resumir a sua vida pessoal, a sua moral na cidade é muito bem conceituada. Os comentários das pessoas. Lá nós temos a maior figura que eu acho que é o Olívio. O Olívio é a maior figura de todos os tempos. Ele vivia falando de você na rádio e eu trabalhava na rádio, então eu absorvia muito isso, sabe? Aí eu falei assim, gente, como é que essa menina deu conta de ganhar essa fama com tão pouca idade? Eu acho que isso deveu-se muito à questão, como eu te disse, do serviço público, né? Porque aí eu dava muita palestra e veio o próprio centro e eu, né, gostava muito essa coisa do microfone, né? Então, assim, era muito forte. E aí, igual eu falei, se a gente olhar para a história ali, né, do meu pai, da minha mãe, dessa coisa, eu acho que tem a ver com isso aí, né? Mas isso já chegou, você já falou que teve, você teve problemas. E o problema da cobrança da sociedade? Então, essa é a mais difícil. Porque aí as pessoas idolatram, né? Veem a Marla psicóloga, veem a Marla espírita, né? Que tá ali. Mas, né? Eu sou um ser humano, né? Que tenho problemas, que tenho dificuldades, que perrengo lá com os meus filhos também, né? Então, assim, às vezes isso é pesado, assim, né? Que tenho, como eu te falei, às vezes os meus erros, né? As minhas angústias, né? Você já se privou de fazer alguma coisa por causa dessa fama?
sim. Tipo, andar descalço. Minhas meninas, elas têm dia que ela não gosta de sair comigo, que eu saio descalço sem camisa. Gordo desse jeito. Ela fala, pai, não vou andar com você. Eu falo, mas por quê? Eu falo assim, não, se você fosse uma pessoa desconhecida, tudo bem, mas todo mundo vai te conhecer desse tamanho, com esse barrigão, andando a pé. Eu falo, minha filha, mas o que tem a ver? Então, assim, você já se privou de alguma coisa nesse sentido? Ah, não, eu não posso fazer determinada coisa porque hoje, eu não sei o que o povo vai hoje pensar. Não muito, né? Hoje não tanto como era antes, né? Hoje não, nem tanto, mas já aconteceu. E a gente trabalhar, o psicólogo no interior, né? Não sei, eu não lembro se o Cildo falou sobre isso, mas ele tem um papel dual, né, Beto? Então, por exemplo, às vezes eu tô aqui com o Bené, por exemplo, aqui no centro, por exemplo, né? Aí, de repente, ele tá lá no meu consultório. De repente, às vezes eu tô ali no Maracanã comprando pão de manhã e o paciente esteve lá ontem no consultório, né? Às vezes falou de demandas. Ele não queria ver o psicólogo, às vezes, logo de manhã na fila do pão. Entende? É verdade. Entendi. Então, assim, essas relações duais, elas... Tanto que no meu projeto de mestrado eu falo sobre isso, sabe? Sobre essa relação dual do terapeuta, que é pesado. Não é fácil. Então, assim, eu tenho uma certa privacidade, eu não tenho uma vida social aqui tão, assim, né? Intensa, mas já me privei mais. Hoje, nem tanto. E o espiritismo? Como que você foi ser palestrante? Porque pela idade que eu te conheci palestrante, você deve ter começado com 10 anos de idade. Como foi é que mais foi? Ou menos isso, porque era assim, ó, o movimento espírita em Vianópolis começou numa casinha, né? Não era aquele centro, aquela estrutura que você viu, que a gente vê hoje. Nessa casinha frequentava a minha avó. E o pessoal mais velho ali, os pioneiros, vamos dizer assim, do movimento espírita em Vianópolis, era o pessoal ali da minha família, tia Nedina, meu padrinho Lázaro. Então, assim, as pessoas... sabe aquele, por exemplo, o Palmelo, que as pessoas vão lá para se curar. Então, sim, assim, a casa desses meus tios que tinham ali servia muito como esse lugar, né? As pessoas iam muito para fazer oração e tal. E eu sempre, desde novinha, frequentava. E sempre meu pai estava ali, né? Então, ele ia e me levava. E eu, às vezes, ele me punha para ler. Marla, lê o Evangelho. Né? Abre o Evangelho e lê na parte que você... E aí ele foi... Então, eu acho que começa daí. É mais ou menos com essa idade mesmo. Eu começo ali, ler o Evangelho nas reuniões, né? Que legal, que legal. Mais ou menos assim. E a palestra, especificamente, assim, a palestra de salão, qual que foi sua primeira palestra? Ixi, nossa, você sabe que não me lembro mais, né? Mas eu sei que foi em Vianópolis, né? Foi quando... Eu lembro que foi em Vianópolis, o Beto era presidente no centro na época, agora eu tô lembrando. Aí, vai puxando, né? Vai fazendo e aí, um cordão de na memória época, aí. o Beto me incentivando, né, a fazer isso. E qual que foi, assim, a palestra que te deixou mais nervosa? Quando o professor Orlandino estava no salão. Sério? Então, sempre quando o professor Orlandino estava no salão, eu ficava nervosa. E uma vez que eu fui palestrar em Anápolis, e o Inacim estava na plateia. Eu fiquei muito nervosa, que eu me perdi um pouco, mas depois eu consegui retomar. Foram essas situações. Porque para nós, eu não posso dizer que eu sou um trabalhador da casa, mas vamos dizer que eu sou um frequentador. O movimento espírita de Silvânia, ao meu modo de ver, ele é muito rigoroso com o conteúdo que as pessoas levam e o conteúdo da pessoa. Sim. Então, assim, eu tenho colegas que tinham vontade imensa de fazer uma preparação de ambiente e nunca foi convidado. Porque, assim, até mesmo pelo... nem o movimento, ele não se esforçou tanto para aquilo. E você chegou tão jovem e palestrou e todo mundo te elogiando muito e tal, e tal, e tal. Você já chegou a pensar no tamanho da responsabilidade que isso carrega junto com você? Sim. Olha só, eu pedi a comida japonesa e o pessoal aqui tá me ligando. Gente, olha só. Pessoal de Silvânia, deixa eu só pedir meu marido pra ir buscar, gente. Desculpa. Não, eu tinha aqui é tranquilo. Enquanto você vai falando com ele, você tá colocando os vídeos da loja da minha esposa aí, Benelson?
Tá rodando aqui tá o... rodando? Você fez o videozinho a propaganda lá? Não, o videozinho tá no Instagram dela, eu tô colocando o Instagram aqui pra rodar. Nós vamos cortar. A publicidade dela não tá fazendo pão de queijo pra nós mais. Tá vendo? Tá vendo? Neto, qual foi a pergunta mesmo? Que você já parou pra mensurar o tamanho da responsabilidade que você tem como oradora espírita? Já. Não é Isso fácil. não dá um frio na barriga, não? Na barriga, porque... É igual eu falei, né? Se a gente fica muito presa à persona de psicóloga, a persona é uma máscara, né? Então, é claro que quando eu vou lá pro centro, preciso vestir aquela persona, né? Colocar uma roupa adequada, me preparar. Mas a pessoa que tá ali vestindo aquela persona tem defeitos, né, Beto? Tem situações a serem vencidas ali, né? Então, essa dualidade aí não é brinquedo, não. Isso é verdade. E o senhor professor Orlandino Barbosa, que importância ele tem na sua vida? É muito grande. O professor, ele esteve comigo, assim, professor, desde quando eu comecei a fazer psicologia, ele me dava livros de psicologia espírita profunda. Então, vários livros que ele me deu, né? Então, acho que ele... E aí, como ele sabia que eu gostava de ler Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles... ela tem uma psicologia espírita profunda, é toda a literatura, né? Então, assim, ele me dá muitas obras nessa época. Conversa muito comigo, me dá conselhos, então, assim, ele tem uma importância muito significativa na minha vida. É um mestre, assim, para mim. Sabia que esse projeto não queria ficar só com ele, mas foi construído pra gente ouvir ele? Sério? Era pra ser a primeira pessoa. Nossa. No dia que ele desencarnou, eu sentei com o Wagner, a gente... Lá, eu falei, agora eu tenho que falar para você, era a primeira pessoa. Eu não ia mexer com isso, eu passei por um processo político, eu passei por umas grandes complicações devido a isso, que acabou desgastando muito minha família. Falei, não, deixa eu quietinho num canto, deixa eu dar uma reenergizada aqui e tal. E o Benedito, não, vamos fazer. Eu falei, não vou fazer não. E aí, um dia eu tive... um insight, eu falei, poxa, eu tenho que abrir um espaço para ouvir histórias de pessoa. Que legal. Principalmente do professor, que assim, o meu nível de gratidão por eles como um todo, e principalmente ele por ter trazido a fraternidade para cá, é muito grande, porque se não fosse a fraternidade, eu não estaria aqui. Sim. Se eu estivesse, eu não estaria. Hoje eu tô ruim, mas eu estaria bem pior. Então, assim, é muito significativo isso para mim. E eu falei, poxa, então eu tinha que dar um jeito de guardar, porque o nosso maior legado aqui é isso, é guardar as histórias das pessoas gravadas em vídeo. Deus abençoe que seja eternamente, que vai ficar salvo no YouTube. Eu acho que o YouTube, se um dia fechar, ele vai vender todo o acervo e assim por diante. Então, assim, era para ser ele. Aí que me deu essa não, eu vou fazer. Vou fazer, e vamos comprar e vamos e tal. E aí, infelizmente, ele acabou desencarnando um mês antes de chegar aos equipamentos. Foi complicado. Mas e o Inacim? Vamos falar mal do Inacim? O que você achou do Inacim? Porque o Inacim, quando a gente conhece ele, a gente acha que ele é meio doidinho, porque ele é mais acelerado. Agora não. Acho que depois eu conheci ele de infância. Que depois dos 30 ele melhorou mais, mas antes ele era elétrico ao extremo. Mente criativa, demais, né? Eu não sei o que diagnosticar um hiperativo, mas se eu pudesse chutar, ele seria um chutado na história. O Inacinho é mente criativa, né? Então, assim, ele sempre me impulsionou muito, assim, ele tinha essa... Eu achava o máximo que, assim, eu falava assim... O povo fala assim, gente, os opostos se atraem. Aí eu falo, por isso que o Dil gosta do Inacim. O Inacim gosta do Dil. Mais calmo, Dil é tranquilo, Dil. Inclusive, se você não assistiu o episódio do Luso, você tem que assistir. Eu vou te dar um spoiler de uma parte que vai te escandalizar. Sério? Então tem que ver. O Dil já bebeu cerveja. Sério? Com o Luso? Com o Luso. Olha isso.